Boa noite a todos os irmãos, né? Irmãos muçulmanos, irmãos judeus, irmãos cristãos, irmãos islâmicos, né? Irmãos sunitas, irmãos xiitas, né? E afins. Certo? Estamos aqui com mais uma live aqui da Renovação Islâmica Judaica Cristã Rejuc, né? E tá aí no título da live que eu fui expulso de mais um grupo sunita. Certo? Estamos com sérios problemas dentro do Islã. Certo? E tá aí também no título do grupo, título do vídeo, né? Perdão. Sobre o Ramadã sunita. Certo? Estava num grupo, esse grupo parece que era chamado, um grupo chamado, acho que é Muçulmano do Egito. Aí está o problema. Aí foi ontem, né? Muçulmanos do Egito. E aí um administrador do grupo, eu nem vi que era administrador, e colocou lá que está chegando o Ramadã. Certo? Está chegando o Ramadã. E ele diz. Aí uma membra do grupo, né? Uma membra do grupo pergunta: o que é Ramadã? O que é Ramadã? E aí esse administrador ele vai lá e diz o que é o Ramadã, né, para essa irmã do grupo, certo? Aí ele bota lá, nós muçulmanos, aí que está o erro. Nós muçulmanos, aí de lá, né, jejuamos 30 dias no meio do Ramadã, não comemos, né, até às 18 horas, né? Nos abstemos de comer, aí colocou de beber, né? E vários itens lá que ele colocou que caracteriza-se com a metodologia sunita, certo? Aí está o problema. Aí eu marquei a publicação e disse que aquelas doutrinas, né, aquela metodologia de como executar o Ramadã era sunita, certo? E disse que após, aí uma irmã perguntou, né, uma membro do grupo, eu acho que o nome do grupo é Muçulmano do Egito, eu não sei, não lembro bem, mas o pessoal vai lembrar quem estava nesse grupo ontem. Aí a pessoa, né, vou chamar de irmã, né, que estava no grupo, perguntou o que era sunita, né, o que era um Ramadã sunita. O Ramadã sunita é o Ramadã praticado pelos sunitas, certo? Aí eu expliquei, né, e falei que após essa questão, né, que eu iria ser expulso do grupo. E aconteceu a mesma coisa, eu creio que hoje de manhã, né, sei lá, quando esse administrador leu lá a minha, como se diz, a minha contestação, né, sobre a questão do Ramadã, me excluiu do grupo, certo? Aí eu fui excluído do grupo. Como é que é isso, né? Exclui as pessoas do grupo para as pessoas não terem acesso à verdade. Próprio Jesus Cristo, né, que a paz, as bênçãos e a proteção de Alá esteja com todos nós, que a paz e as bênçãos de Alá esteja com todos os seus profetas, né? Que a paz e as bênçãos estejam com todos os profetas de Alá, sem cometer distinção entre os profetas. E o próprio Jesus diz: procura a verdade, certo? Procura a verdade
que você vai encontrar, certo? A verdade vai te libertar. Um abraço aí pro meu amigo Saulo Guicelli, né? Tá aí presenciando a live. E o problema é quando você encontrar a verdade, igual diz o irmão Anta, de São Paulo, né? Não tenha medo da verdade. Muitos têm medo da verdade, né? Até um padre, né, que mandou uma mensagem aqui pra gente, querendo se islamizar, porém quando chega na verdade, para retificar, né, a Bíblia Sagrada pelo Corão, eles correm da verdade. Tem medo da verdade. Certo? Resumindo, o problema da questão é que utilizam o nome nós muçulmanos, certo? Aí está o problema. Eu não sou sunita, certo? Sunitas não me representam. Então, os sunitas não podem falar pelos muçulmanos em geral, não podem generalizar, certo? Então ele diz lá, nós muçulmanos, aí posta lá para a doutrina sunita do Ramadã. E eles não podem fazer isso. Estão enganando os fiéis que entram lá, não sabem nem o que é sunismo, o que é islamismo, o que é o muçulmanismo. Certo? Está virando uma salada, um grande problema. Certo? Igual eu, sou islâmico protestante, sunitas não me representam. Sou muçulmano islâmico protestante. Como é que o sunita vai falar pelos muçulmanos? Ele tem que dizer, eu não sou contra vocês pregarem o sunismo, não sou contra. Mas dizem lá, se vocês querem usar o nome de muçulmano, que muçulmano a partir do momento que faz testemunho de fé, a confissão. Se vocês querem utilizar o nome dos muçulmanos, beleza, fizeram a confissão. Pelas atitudes de vocês, sunitas, muita atitude que eu venho vendo no grupo, que vocês fazem, não é atitude de muçulmanos e nem de islâmicos, certo? Só podem ser, né, de sunitas, certo? Mas especifiquem, nós muçulmanos sunitas. Não fala em nome dos muçulmanos, porque eu sou muçulmano e não sou sunita. Então tá os grupos tudo escrito muçulmano. Outro aqui que o Rodrigo faz parte da direção, tá lá iniciante no islamismo. Você entra no grupo, é só sunismo. Então é a mesma coisa, eles estão enganando os fiéis, os seguidores, estão passando um sunismo embalado de islamismo. É a mesma coisa que você comprar um pacote de frango lacrado, você abrir, for um coração bovino. Eu acho que estou dando exemplos para poder entender. Eu compro um pacote dizendo que é batata, chego em casa, abro tomate. Estão ensinando o sunismo e não o islamismo. É um grande problema. E quando você vai dizer, eles expulsam as pessoas. E dizem que o Islã é uma religião de paz. Como dizem, utilizando o nome do Islã. Mas o problema não é Islã. Islã é paz. Muçulmanismo é paz. O problema é o sunismo. Que entra essa seita, né? Eles chamam de vertente. Mas vamos chamar de seita. Reju que também chamam de seita. Porque é vertente, tudo é seita então. Então, a questão é essa, é transparência, certo? Da seita sunita. Não são transparentes, é desonesto. É desonesto. Você comprar, um exemplo, um curso de alguma coisa, né? Você diz que estão te ensinando algo, para você aprender a fazer um curso, estão te aplicando curso de outra coisa. Né? Então é meio complicado. Não sou contra vocês ensinarem o sunismo, mas digam para as pessoas que vocês estão ensinando o sunismo e não o islamismo, certo? Rodapés de alcorões, é tudo rodapé sunita, de intérpretes sunitas. Mais uma vez eu vou dizer, este alcorão aqui é falsificado, é um alcorão sunita, certo? Se já tinha uma tradução que foi dessa aqui, do professor Dr. Helminácio, tá aqui, deve estar saindo invertido.
professor Dr. Helmi Nasser. Foi feito, foi revisado na Arábia Saudita, certo? Foi revisado. Demorou não sei quantos anos, que tem nos sites, né, islâmicos aí. Foi para a Arábia Saudita, lá na Mesquita de Meca, revisaram, aprovaram. As primeiras versões, edições foram impressas em Meca, na Arábia Saudita. Veio para o Brasil. Para que criar esse outro aqui? Para que criar? De um outro tradutor. Com o sentido todo levado para o sunismo. Para quê? Se já tinha esse aqui, que é verídico, será que o Dr. Helmi Nasser não é dos verídicos? Se já tinha esse, para que fizeram esse? Para quê? Para que eu vejo se já saiu da língua árabe para o português, para ver para que ficou retornando para o árabe. Para manipular a mente humana. Já vi uma vez o Rodrigo com 4 alcorões aqui para um lado e abre outro, vou ver qual é a tradução. Não existe isso. Não existe isso que estão fazendo. Estão manipulando a mente humana, fazendo, eu não vou nem dizer que é muçulmanos, robôs, não vou dizer, nem islâmico robôs, sunitas robôs. E é só robô que é programado. Pregam a interpretação e não pregam o Alcorão, os versículos limpos. Vocês estão ouvindo interpretação. E o brasileiro fica depois reclamando, mas o brasileiro é um bicho, é um cidadão preguiçoso. Só quer ouvir a interpretação e não vai na fonte de autoridade pesquisar. Esse é o problema. Então, a questão do Ramadã, ela não pode dizer nós muçulmanos. Aí taca lá a metodologia de Ramadã sunita, ainda diz que não bebem água. E eles querem se modernizar. Aí entrou a Covid-19. Aí eles, para se adequar com o sistema, já disse que a vacina do Covid não tira o muçulmano do Ramadã, né? O sunita do Ramadã. Porque, infelizmente, eu creio que 90% está emperteado de sunitas. O cidadão diz hoje, eu quero ser um muçulmano. Quero aceitar lá. O primeiro que ele vai dar de cara é um sunita. Não tem para onde correr. Primeiro que vai aparecer para ele é um sunita. E o sunita vem, vou te ensinar o Islã. Vem para cá que eu vou te ensinar o Islã. Aí ensina o sunismo para ele. Não sei se estão me entendendo, né? Mas o sunismo é uma vertente apartada, né, do Islã, que tem um livro chamado Sunna, certo? Então esse livro são interpretações dos versículos do Alcorão. Vocês não precisam de interpretações, vocês têm que ler os versículos puros, não ler a interpretação desses versículos, certo? É a mesma coisa. Outro exemplo, outra analogia. É a mesma coisa do que você for fazer uma comida em casa, do que você ligar e pedir a comida pronta. Eu sei que tem pessoas que têm preguiça de, não sei, dificuldade de interpretar e preferem receber a interpretação pronta de outras mentes. E também essa Sunna, esse livro dos sunitas, é um combate à ambiguidade, certo? Um combate à ambiguidade. Então, um combate à ambiguidade, no qual Allah fez versículos ambíguos, uns precisos e outros ambíguos. E os ambíguos, Allah diz, ele fez versículos ambíguos e diz que os ambíguos apenas eles sabem a interpretação. Para que vocês estão combatendo uma ambiguidade que Deus fez assim? São interpretações suaves. Eu posso interpretar de uma forma, o versículo conforme a capacidade de carga da minha alma, certo? O outro irmão pode interpretar de outra forma. São versículos ambíguos, versículos que têm inúmeras interpretações. Allah fez assim e diz que apenas ele sabe a verdadeira interpretação dos versículos ambíguos. E se vocês sunitas estão combatendo a ambiguidade, é uma transgressão contra Allah, né? Querendo se pôr em pé de igualdade com Allah, porque Allah, Deus, o Deus de Moisés, Jesus Cristo e Mohammed, diz que apenas ele sabe a verdadeira interpretação dos versículos ambíguos. Como é que vocês estão combatendo a ambiguidade para querer interpretar o que Deus diz que apenas ele sabe?
Fica aí a pergunta. O que está acontecendo? Outro, sistema ditatorial sunita. Não pode contestar, não existe democracia nos grupos. É tudo sunita, mas eles botam lá muçulmanos, islâmico. Por que não bota sunita? Porque aí ninguém entra. Porque vocês ficam utilizando o nome errado, o nome de forma indevida. Quer botar islâmico, mas bota sunita na frente. Porque os irmãos xiita botam no dele que é xiita. E vocês não botam. O sunismo se julga dono do islamismo. O islamismo tem dono? Eu quero que me comprove que o islamismo tem dono e existe franquia. E vocês, sunitas, são dono da franquia. Eu quero que provem isso aí. Para que esses ataques também, eu vou postar os vídeos, vários prints aqui, para que ataques contra o islamismo protestante. Para quê? É a mesma coisa, vamos fazer um exemplo do que vocês estão fazendo aqui dentro do islamismo. Vocês não querem aceitar uma nova vertente ou seita, sei lá como é que vocês sabem, acham, né? Vertente ou seita, sei lá. Vocês não querem aceitar, vocês sunitas. Nunca vi um xiita vir aqui procurar confusão aqui na Rejuque, aqui no islamismo protestante. Eu não vi um. Falo mal do xiita, tudo, eu não vi um xiita vir aqui perturbar, encher o saco, dizer que nós estamos no inferno e que não estamos pregando islamismo e que o islamismo é só um de vocês. Como é que pode, gente? O Islã é a mesma coisa. Vamos fazer um exemplo que está acontecendo dentro do cristianismo. Aqui no islamismo não existe igrejas islâmicas. Nós vamos criar. Certo? Vocês não possuem poder nenhum aqui dentro do Brasil para impedir a criação de igrejas islâmicas. Não existe. É a mesma coisa, vamos jogar para o lado do cristianismo, o que os sunitas estão querendo fazer. É a mesma coisa do que o pastor Silas Malafaia invadir a igreja adventista e dizer que eles não podem pregar o cristianismo, com a interpretação deles. Dizer que apenas ele pode pregar o cristianismo e ninguém mais. Um exemplo. É a mesma coisa que o bispo Macedo querer invadir a igreja mundial e dizer, só eu posso pregar o cristianismo. Vocês não podem pregar o cristianismo, verdadeiro é o meu, e vocês vão falar que vocês estão fazendo aqui no lado do islamismo. Não existe isso. E eu vou entrar em contato, certo, com centros islâmicos grandes aí e vou verificar se eles estão apoiando essa palhaçada que vocês estão fazendo. Certo? Um desrespeito à Constituição Federal do Brasil. Certo? Da República Federativa do Brasil. Isso é um desrespeito. A ignorância é a mãe da intolerância. E a intolerância é a mãe da violência. Certo? Um puxa o outro. Isso é ignorância. Certo? Ignorância que está acontecendo. Quem quiser saber sobre o Ramadã, pesquisem, certo? No Alcorão Sagrado, tradução professor Dr. Helmi Nasser, certo? Quem quiser receber um Alcorão Sagrado de graça, não se pode cobrar nenhum centavo pelas obras do Senhor, glorificado seja lá. Profeta Eliseu diz, certo? Entre em contato comigo, você vai receber de graça no seu endereço, certo? Eu vou passar seu contato lá, né, para as mesquitas que ainda estão trabalhando com o Alcorão do professor Dr. Helmi Nasser, certo? Para enviar para vocês de forma gratuita, certo? 100% gratuita no endereço de vocês. Conheçam, né? Procurem a verdade, né? Procurem a verdade, que a verdade vos libertará, certo? E não tenham medo da verdade. O problema é quando você está encontrando a verdade, chega lá perto, tem medo e recua. Quando você encontrar a verdade, não tenha medo da verdade. E o que acontece é que muitos irmãos cristãos têm medo da verdade. Mas sem pensar que a maioria do cristianismo, né, é um cristianismo nominal. Certo? Então, Surata 2 do Alcorão Sagrado, versículos 183 a 187. Está aí o Ramadã. Certo? E os sunitas estão dizendo que não pode beber água. Por que não pode beber água? Cientificamente já está comprovado
que água não tira jejum. Isso é comprovado cientificamente. Agora me encabula que vocês se juntam com o sistema, não sei o quê, e já estavam misturando vacina de Covid com Ramadã, e que a vacina de Covid não tira o Ramadã, e que não sei o quê. Gente, querem tanto se modernizar, e umas partes é hipocrisia, outra parte retorna e tenta adequar o negócio. É uma bagunça. Bagunça salada, muçulmanas em grupo de WhatsApp, discutindo com o homem. Surata 434, o homem tem autoridade sobre a mulher. Mulheres casadas discutindo, dando lugar para o homem desrespeitar. Certo? Tudo desse negócio de sunita. Perdão. Umas palhaçadas, mulher xingando o homem, indo discutir marido. Depois o homem xinga uma mulher dessa, marido e outra com o marido dentro do grupo. Marido dentro do grupo, o marido não fazendo nada. Vai desrespeito essa mulher, depois querem se dar respeito. Outra coisa também no sunismo, apelidos. Cheio de gente brasileira com nome de João não sei de quê, João Silva, e botando nomes árabes, confundindo cultura com religião. Onde é que está no Corão que eu tenho que usar apelido? É apelido, eu botar nome que não é meu. Eu tenho um apelido de futebol, é apelido, a mesma coisa. Agora dizer que onde é que está no Corão que eu tenho que mudar meu nome para árabe? Dizer que é um nome religioso, onde é que está escrito? Uma mulher me desrespeitar no grupo do Rio de Janeiro, fala Rio de Janeiro, Xiano, e tá lá o nome, Lucadija. Vai levar um processo lá, quero ver ela apresentar para o juiz como Lucadija. Aí vai olhar a identidade, tá lá, Maria das Graças, não sei de quê. Poxa, usa seu nome, gente. Aqui na região que nós não iremos admitir apelidos. Certo? Será o seu nome. Meu nome, Marlon Youssef, é meu nome. Da identidade. Um monte de gente você nem sabe quem é. Creio que caracteriza-se falsidade ideológica. Esse negócio. Isso está na Suna. Aí a pessoa está pensando que está dentro do Islã. Então explique, nós sunitas, bota lá, islamismo sunita. Estou falando de honestidade e transparência. Coloque lá, islamismo sunita. Aí você coloca lá, nós sunitas usamos apelidos árabes. Você, quando entrar para o sunismo, pode criar um nome árabe. Eles ainda dão opção. Eu sou contra. Então, aqui na região que nós não vamos admitir isso. Mas no sunismo, sim, mas o povo está indo para... Primeiro, como são a maioria, o pessoal quer conhecer o Islã, vai conhecer o sunita. Primeiro que ele se depara é um sunita. Não tem para onde correr. Se são a maioria. Qualquer atentado terrorista, alguma coisa... A probabilidade maior de cair é para um sunita. Certo? Então, não sou contra pregar o sunismo, mas avisar para as pessoas que estão pregando o sunismo. Certo? Transparência. Então, estão pregando um sunismo embalado de islamismo, né? Um sunismo embalado de islamismo. Você compra, a mesma coisa, a pessoa, já falei, né? Comprar um produto, tá a embalagem de um, quando se abre, é outro. Certo? Então é isso. Mulheres muçulmanas desrespeitando a Surata 434, procurando confusão em grupo de WhatsApp, discutindo com o homem. Você vai lá, a mulher está lá vestida de traje de Virgem Maria, mas igual eu defendo, a islamização é interna e não externa. Certo? Islamização é interna e não externa. A pessoa está lá toda vestida fantasiada de Virgem Maria. Fantasiado lá de Virgem Maria, que é traje sunita, aquele lá que está na Suna, tem que se trajar daquele jeito. Não explica para as pessoas, diz que é muçulmana, não é daquele jeito. E essa pessoa
né, por fora, por dentro, né, é diferente do que é por fora. Lá, falando palavrão, xingando, apontando o dedo, cometendo crime de intolerância religiosa, e fantasiada lá, dizendo que é muçulmana, aquilo é sunita, fantasia sunita, né, é o traje. É tanta coisa que está acontecendo que eu não sei onde isso vai parar. Certo? Está mesmo, não sei, não vou nem dizer que está no fim do tempo, né? Porque estamos tem que botar um cronômetro aqui só um momento. Tem que controlar esse vídeo. Estamos pregando, né? Informando algo que não informa para ninguém, né? Completando uma missão de Alá. Estou completando uma missão que Alá me deu. Principalmente o Alcorão. O Alcorão significa o terceiro testamento de Deus, né? Para quem é seguidor da Bíblia Sagrada, o terceiro testamento bíblico. O Alcorão, ele retifica, e é a retificação da Torá e Evangelho, que chamam de Antigo e Novo Testamento. Certo? Falando a Torá é o Antigo Testamento, Evangelho é o Novo Testamento, que compõe o livro chamado Bíblia Sagrada. Certo? Muitos cristãos conhecem como Bíblia Sagrada, mas Deus não criou esse nome de Bíblia Sagrada. Criou a Torá e Evangelho. Certo? O Alcorão encaixa, né? É a mesma coisa de uma nova lei. Uma nova lei foi lançada hoje, ela retorna corrigindo as redações da lei anterior. Então tem muito artigo, inclusive o artigo que nós estamos brigando, né? Que eu também sou presidente nacional do MSP, estamos brigando aí para os bacharéis em ciências contábeis, aquela questão do exame, né? Então teve uma nova lei que entrou em 2010, ela alterou a redação do artigo 12 do Decreto-Lei 9295/46. Um exemplo, você chega lá, naquele artigo 12 do decreto, está lá uma outra redação, dizendo que o diplomado tem que se submeter a um exame, né, com 4 anos de faculdade acumulada, né, e lá embaixo está dizendo, redação alterada pela lei tal de 2010, 12.000 não sei o que de 2010, está lá. É a mesma coisa que vai acontecer com a Torá evangélica, Antigo e Novo Testamento. Nós vamos limpar, né, igual diz o irmão Anta, limpar a Torá e Evangelho com o Alcorão Sagrado. Vamos alterar os textos. Mas eu não estou dizendo que pretendemos fazer uma nova Bíblia Sagrada. Bíblia vem de biblioteca. Esse nome Bíblia, quem criou foi a Igreja Católica. Mas para o cristão poder entender, né, melhor utilizar essa palavra Bíblia. O cristão precisa entender. Falando em Torá e Evangelho, em Alcorão, o cristão não sabe nada. Falou Bíblia, o cristão já se liga. Então preciso entender. Então nós vamos fazer uma nova Bíblia, mas não é uma Bíblia para alterar a Bíblia de Igreja Católica, Bíblia da Igreja Mundial, Bíblia da Igreja Universal, Bíblia da Universidade, não, uma Bíblia da Rejuc aqui, para quem vier para a Rejuc, vai ter uma nova Bíblia, mas é um projeto futuro. Vai sair. Vai se revelar pastores que vão se islamizar, padres vão se islamizar, certo? E vão vir para cá, judeus vão vir se islamizar. E nós vamos alterar, fazer uma nova Bíblia, passar um antivírus nessa Bíblia, retificando os textos, retirando Trindade, retirando que Cristo foi pregado na cruz, retirando que já está todo mundo salvo, né? Que Cristo apagou o pecado, todo mundo já está salvo. Vamos retirar, vamos corrigir conforme o Alcorão Sagrado. Outra coisa que eu digo que é o Alcorão é o Apocalipse. Eu não estou querendo dizer que aí vem outras pessoas que não conseguem interpretar. Não estou dizendo que o Alcorão é o Apocalipse. O que eu quero dizer é que não precisa de Apocalipse. O Alcorão substitui o Apocalipse. Lá diz como será o fim dos tempos. Inclusive quando todo o universo for decifrado.
Está lá pelo ser humano. Quando descobrirem os segredos do universo, estão viajando lá e descobrindo e querendo botar coisa em Marte. Não sei o que, existem outros mundos. Allah diz no Corão que é o Senhor dos mundos, no plural. Certo? Então provavelmente tem vida em outros mundos que ninguém consegue chegar. Mas quando decifrarem, está no Corão. Quando descobrirem o mistério do universo, vai estar perto do fim do mundo. E estão trabalhando para isso. Certo? É muita coisa. Mas o assunto principal aqui é intolerância. Colocam grupos. Eu não tenho como saber que um grupo é sunita, porque vocês colocam o nome muçulmanos. Como é que eu vou saber que é sunita? Eu entro lá e cai uma postagem sunita. Eu não sou sunita, eu tenho o direito de me manifestar. Dizer meu Ramadã não é dessa forma que eu interpreto. Certo? Não é dessa forma que eu interpreto o Ramadã. Então vocês têm que respeitar. Agora quer dizer que Ramadã é só do jeito sunita. Tem tanta ignorância que tem gente que diz que islamismo é só sunismo. Por isso que eu venho dizendo que islamismo não é sunismo. Eu poderia falar que islamismo não é só sunismo. Mas pela ignorância de vocês ficam ofendendo as pessoas. Temos que dizer que islamismo não é sunismo. Vou colocar o link aqui no grupo da Renovação Islâmica Judaica Cristã. Tá aqui, tá certo. Fiz tudo demais no grupo sunita. Então pode até fazer algumas perguntas, mas vamos lá, o Ramadã. Surata 2, versículo 83 a 87. Certo? Aqui você vai encontrar o Ramadã. Água não tira jejum. Outro detalhe do Ramadã aqui na Rejuque. Outro detalhe. Sunita diz que tem que fazer os 30 dias completos de jejum. Já achamos que não é obrigatório, porque aqui não diz no Alcorão isso. Certo? Então quem nunca fez o Ramadã, por gentileza, faça um teste inicial nesse primeiro Ramadã, que vai chegar ainda, de quantos dias você aguenta, certo? Ficar sem comer até às 18 horas da tarde. Água, cientificamente, água não quebra jejum, certo? Outra coisa que eles botam, nós sunitas nós muçulmanos não comemos carne de porco, não sei. Fale pelo sunita, bota nós muçulmanos sunitas. Simples, transparência. Os irmãos xiitas, eles botam lá xiitas na frente. Botem sunita, não engane o pessoal. Precisamos saber quem é sunita, quem não é. Entra no grupo. Ninguém sabe lá, o grupo você fica usando o nome muçulmano. Vocês não representam todos os muçulmanos. Não representam. Certo? Então, façam o jejum. Verifique quantos dias vocês aguentam o jejum. Chegou o limite, a capacidade de carga da sua alma, aí você interrompe o jejum. Deixa para o outro mês. Aí você já vai fazer o jejum, né? Prometer para lá o jejum conforme a capacidade de carga da sua alma. Certo? Você pode até tentar depois forçar um jejum a mais, mas faça através de promessa para lá, certo? Para o nosso Deus. Está no Alcorão. Allah não impõe a alma alguma, senão que é de sua capacidade. Não é porque eu aguento jejuar 15 dias, certo? Que o outro irmão vai aguentar 15 dias. Né? Não sei se está online aí o irmão Saulo. Mas não é porque eu aguento 15 dias que o Saulo, um exemplo, vai aguentar 15 dias. Certo? Ele pode aguentar menos ou até mais.
Cada corpo, né? Cada corpo humano, né? Possui um metabolismo, uma capacidade. E lá ele é claro no Corão, ele não impõe a alma alguma senão o que é de sua capacidade. Certo? Outra coisa sobre orações. Alá recomenda que se prosterne, mas ele diz também no Corão prosternado ou em pé. Certo? Agora outra questão também que nós vamos entrar aqui rápido. Aonde vai entrar o judaísmo e o cristianismo? Certo? Judeus e cristãos. Depois de se islamizarem, né? O judaísmo e o cristianismo, que é a Torá e o Evangelho, vão entrar no islamismo como vertentes simples, igual o sunismo entra. Eles entram como vertente. Só que eles ficam dizendo islamismo. Eles não estão especificando o final da vertente. Tem que colocar sunismo lá. Certo? E isso é desonestidade. Desonestidade. É desonesto. Cidadão, judeu e cristão, tem que se islamizar. Como é que se islamiza? Lendo o Alcorão Sagrado. Certo? Leu o Alcorão Sagrado, enquanto eu sei que o brasileiro prefere dessa forma, sempre a forma mais fácil. Complicado. O brasileiro sempre prefere a forma mais fácil. O brasileiro tem preguiça. Eu sei que ficava mais fácil o brasileiro receber uma Bíblia Sagrada da Rejuc, já com a Torá e o Evangelho corrigido aqui, e o Alcorão incluso. Aí ele já iria abrir, estudar o Evangelho de Jesus Cristo, né, com os textos todos corrigidos. O outro detalhe, não utilize o Evangelho para pregar Jesus Cristo, e sim para pregar lá através de Jesus Cristo. Porque está tudo sendo feito da forma inversa, uma bagunça. São as saladas celestiais. Mas não temos ainda condições, não temos irmãos, né, seguidores que dominam a Torá, que dominam o Evangelho, né, que ainda irão se islamizar. Alá vai tocar neles. O Islã toca lá, toca em cada um, certo? Para poder seguir o Islã, entrar na senda reta. Então Alá vai mandar para cá, certo? Judeus, cristãos, né, pregadores dessas duas vertentes do Islã, né, que por enquanto são chamados de religiões, e vão vir para cá para a gente fazer esse grande trabalho, certo? E eu estou me dedicando muito ao Alcorão Sagrado, ao islamismo. Então estou um pouco distante, né? Eu gosto muito da Torá, né? Que é o que vocês chamam de Antigo Testamento, mas eu estou um pouco distante. Então estou me dedicando 100% no islamismo, certo? Já estou islamizado e estou cada vez mais estudando o Islã, certo? Então, da mesma forma que existem os sunitas islâmicos, não sei como é que é, se intitula islâmico, deixa, mas a atitude deles, eu digo as atitudes, viu? Não são de islâmico e muito menos de muçulmano, certo? Outra coisa, muçulmano, a partir do momento que você faz a confissão, testemunho de fé. O cristão vai entrar como vertente, vão ser cristão islamizado, certo? E ele vai poder continuar pregando Alá através do Evangelho de Jesus Cristo, mas é um Evangelho limpo, corrigido, certo? O judeu vai continuar seguindo a Torá, certo? Será um judeu islamizado. Agora vamos lá, o que é que significa cristão islamizado? É um muçulmano islâmico cristão. O que é um sunita? O que é para ser o sunita? Porque eles não estão com atitude de muçulmano nem de islâmico, mas o que é um sunita? Islamizado.
Não são sunitas islamizados. Se fossem, eles não estariam fazendo o que estão fazendo. Essa palhaçada. Humilhando as pessoas. Tocaram fogo numa mesquita. Entraram numa mesquita agora, quebraram tudo. Parece que tocaram fogo, fizeram maior vandalismo na mesquita. Por quê? Porque vocês, sunitas, eles não têm ciência, mas está cheio de sunita. Estou aqui até denunciando. Cheio de sunita espalhado aqui nos grupos de Facebook. Esses grupos, eu acho que devia ter sido eliminado. Ficam humilhando as pessoas. Ficam humilhando os cristãos. Tirando onda dos cristãos. Ficam dizendo que os cristãos no inferno. São arrogantes esses sunitas. Ficam dando gargalhadas. Tem sunita que vem, principalmente de Moçambique. É um monte. Vem, eles dão gargalhada, querendo arrogância. E Allah condena os arrogantes. Certo? Allah condena os arrogantes, eles vêm com arrogância. Tem um sunita que mandou mensagem para mim, o irmão Jamal, criticando de uma zacá que eu mandei, dizendo que foi mixaria que eu mandei para o irmão Antônio Castro, lá de Moçambique. O irmão precisava de R$50 para pagar a inscrição do curso, né? Eu mandei o zacá para ele, e depois veio dar gargalhada, em vez de ele ajudar o irmão, ele critica de quem está ajudando com alguma coisa. Para vocês verem como estão erradas as coisas. Então os sunitas ficam provocando, principalmente essas mulheres sunitas, e casadas ainda, certo? Ficam provocando as pessoas. Olha o que está dando. Vocês precisam rever seus atos, certo? Rever seus atos. Mandar um abraço para a irmã Luciana Novaes, eu acho que ela está assistindo aí. Luciana Novaes Damasceno. Né? Mandar um abraço. Se estiver assistindo, ela manda um like aí no vídeo. Então tem que mudar muita coisa, certo? Muita coisa. Então o que é o sunita? Um muçulmano islâmico sunita. O que será o cristão? Um muçulmano islâmico cristão. Só que se é cristão islamizado, quando o cidadão falar cristão islamizado, ele é um muçulmano islâmico cristão. Por quê? Porque ele se tornará cristão a partir do momento que ele fizer o testemunho de fé. Todos os cristãos e judeus islamizados serão muçulmanos, porque eles farão o testemunho de fé. Depois eles vão se islamizar através deste livro aqui do Alcorão Sagrado. Só se islamiza aqui. Hoje uma irmã aí de Moçambique veio me perguntar o que significa o Islã. Tem uma outra irmã, atrás de Virgem Maria, vestida igual a Virgem Maria, foi ler o Alcorão do professor Dr. Helmi Nasser, nem sabe os tradutores, eles nem lêem, eles não sabem que esse aqui é um tradutor, isso aqui eles não sabem que isso aqui é uma inovação, que é falsificado esse aqui, Samuel Hayek, eles não sabem. Que existe tradutor, um diferente do outro, não sabe, outros ficam vendo em aplicativo, outros falam, não te preocupa com o Corão, vê o aplicativo. Não existe. Leiam esse tradutor aqui, professor Dr. Helmi Nasser. Não sabe, a pessoa foi ler e vai perguntar o que significa os 7 céus. Então no Corão aqui tem 7 céus. Como tem 7 portões do inferno. 7 céus e 7 infernos. É muita coisa que a gente está vendo. Por quê? Porque eles estão ensinando errado. Doutrinas sunitas. Espero que esses vídeos eles fiquem gravados e sirvam, né, para poder orientar, né, orientar e que está tudo errado, certo? Muitas coisas erradas, salada, bagunça, principalmente aqui em Belém do Pará, estão ensinando, tem muçulmanos aqui fazendo apologia ao Talibã, aqui em Belém, aqui dentro do Pará, então não sei que islamismo é esse que estão ensinando. Os cidadãos invadem nosso grupo e ficam jogando foto do Talibã, dizendo que o Talibã são irmão dele. Não sei o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo. Muita coisa tem que ser modificada. Certo? Outros também querem condenar a cruz. Estou usando a cruz porque o islamismo, a islamização é interna e não externa. Agora, você não use a cruz com nenhum bonequinho pregado,
certo? Isso aí não. Use a cruz limpa. Né? Até se tiver um cidadão com um boneco pregado aqui na cruz, pode até caracterizar que esse boneco é um inimigo de Alá. Né? Porque no Alcorão não tem nada condenando cruz. Nada. Nada. Dá nesse livro aí chamado Sunna. Aí eles vêm apontar que você não é muçulmano que está usando cruz. Sunitas fazendo isso. Aonde está a cruz? Eu não sei que significado. Quem corre de cruz é vampiro. Não sei o que está acontecendo. Sinceramente. Agora vamos lá, cristãos e judeus. Alá chama todos para a unificação. Certo? Na Surata 2, versículo 62 a 63. Por certo, os que creem praticam o judaísmo e os cristãos e os sabeus, qualquer dentre eles, cristãos, sabeus ou qualquer outra vertente ou religião que esteja, Alá chama para a unificação, certo? Creu em Alá e no derradeiro dia e fez o bem, terá seu prêmio junto ao seu Senhor e nada haverá a temer sobre eles. Eles não se entristecerão, certo? Judeus e cristãos, principal que estão aqui, não se entristecerão. Não se entristecerão, certo? Então Alá chama todos para unificação, certo? É aqui na Surata 2, versículo 62 a 63, certo? Então leiam tradução do professor Dr. Helmi Nasser. Eu não li ainda como está aqui no Samuel Hayek, que a gente não, da Rejuca aqui, não segue o tradutor Samuel Hayek. Mas já tem um irmão que disse que está alterado essa surata. E esse versículo aqui, na tradução do professor Samuel Hayek, né, do Samuel Hayek, está alterado. Mas nós não seguimos, só seguimos a tradução do professor Dr. Helmi Nasser, certo? Então, unificação, Surata 2, versículo 62 a 63. Outra coisa sobre a unificação, que não estão entendendo também. Muitas coisas das minhas mensagens vêm chegando para mim por partes. Né? Alá não manda tudo de uma vez só. Então vem chegando por partes. Mas para entender a unificação das crenças, não quer dizer que a unificação de metodologias de adoração, que o cristão tem que botar o gorrinho na cabeça, gorro na cabeça é coisa de sunita. Então eu já não vou entrar nesse assunto, né? Sobre vestimentas. E o principal, está tendo um sunismo salafista ou arrabita, certo? Que é outra espécie, tem várias espécies de sunitas aí espalhadas. E os que financiam, né, com o sunismo aqui no Brasil, da onde vem esse dinheiro lá da Arábia Saudita, são os salafistas ou arrabitas. É uma espécie sunita. Então, a unificação não é referente às metodologias de adoração a Alá. O cristão pode continuar da mesma forma que ele está adorando a Alá, da mesma forma que ele é acostumado a adorar. A unificação, irmãos, é da divindade a ser adorada. Vai trocar apenas a divindade, certo? Dentro do cristianismo e dentro do judaísmo, certo? Vai trocar a divindade a ser adorada, que vai adorar o Deus correto, que é Alá. É apenas isso, é unificação da divindade, certo? Então, algumas coisas a gente vem esclarecendo em novos vídeos, que não estava em vídeos, né, em lives anteriores. Então, a gente vem esclarecendo aos poucos, certo? A gente vem esclarecendo aos poucos. E
mais vídeos, vamos esclarecendo mais coisas, certo? Mais itens. Então, sobre a unificação, é a unificação da divindade a ser adorada, certo? E nessa unificação, judaísmo e cristianismo retornam para o Islã como vertente da mesma forma que existe a vertente sunita, certo? O Rodrigo invadiu nosso grupo e veio me perguntar aonde está o islamismo protestante dentro do Alcorão. Pergunta infantil, né? Pergunta infantil. Os argumentos dele são os mesmos argumentos dos sheiks, professores lá de Moçambique, que eu já sou acostumado a eles virem aqui discutir comigo e não chega a nenhum denominador comum, certo? Porque o que eles aplicam não está no Alcorão. Aí ele diz, não está no Alcorão, está na Suna, mas ninguém segue Suna. E aí? E aí? Então, quem tiver dúvida depois sobre o Ramadã, né? O Ramadã que estou ensinando é um Ramadã sunita, certo? É um Ramadã sunita. Então, vou passar novamente aqui para vocês. Versículo do Ramadã, para quem quiser ler, né? Vão lá na fonte do Alcorão, estudem, leiam. Leiam, procurem a verdade, certo? Que vocês vão encontrar. Ramadã, vamos lá, está na Surata 2, versículo 183 a 187, certo? E é bem comprido, tá? Essa surata. E Ramadã é o mês que foi, por que o nome Ramadã? Ramadã é o mês que foi revelado ao Alcorão Sagrado, certo? E quem presenciar esse mês, que nele jejue, Allah fala, Allah não vos deseja trazer, né? Allah vos deseja trazer facilidade e não dificuldade, certo? E quando tiverem, sempre quando tiverem procurando Allah, né, ele informa que ele está próximo, certo? E atende Allah como é o único Deus vivo, certo? Podem invocá-lo, o contato é direto, certo? O link é direto entre você e o Criador. E ele estará sempre próximo, atendendo a súplica do suplicante quando suplica. Então a gente pode depois, né, discutir algumas coisas sobre o Ramadã. Tem alguns detalhes aqui no Ramadã. Após as 18 horas, sobre relações sexuais com as esposas, né? Então ela diz, quando você tiver de jejum, pela manhã, certo? Acordou, está de jejum, água, não vejo problema nenhum tomar, porque cientificamente já é comprovado que a água não tira jejum, certo? Mas a união carnal, né, com as nossas esposas, a partir das 18 horas que a gente puder, né, nos alimentarmos, certo?
E o que você cumprir, prometer para lá, para pagar no Ramadã, que é outra coisa que nós aqui da Rejuc vamos pregar, certo? Você pode, antes do Ramadã, né? Terminou esse Ramadã. Terminou o Ramadã agora de 2021, um exemplo. O outro Ramadã vai ser... Eu creio que o Ramadã do ano passado foi próximo à pandemia. Ou foi na pandemia que teve. Né? Varia um pouco os dias. Mas bem antes do Ramadã, 8 meses antes, 9 meses, certo? Você pode fazer a promessa para lá, certo? E pagar no Ramadã. Dizer quantos dias você vai jejuar, certo? No mês do Ramadã. É assim que vai ser feito o negócio. Tá? Agora não é competição de quem aguenta mais dias sem jejuar. Você não é obrigatório jejuar os 30 dias, certo? Você não aguenta. Você vai prometer para lá conforme a capacidade de carga da sua alma, certo? Um exemplo. Se a capacidade de carga da minha alma é jejuar 10 dias, um exemplo, e eu só jejuei 5, aí sim, conforme os 10 dias da capacidade de carga da minha alma, que eu sei que eu dou conta de jejuar 10 dias e teve algum problema, não deu para me jejuar, esses 5 dias restantes que eu irei alimentar o necessitado, certo? Não é da forma que eu discordo da forma que os sunitas interpretam o Ramadã, certo? Através do livro deles. Eles jogam lá que todo mundo é obrigatório a jejuar 30 dias. Allah diz que não impõe alma alguma, senão a capacidade, alma alguma, né? Não impõe alma alguma, além do que é da sua capacidade. Certo? Allah não impõe a alma alguma, além do que é da sua capacidade. Como é que vamos botar 30 dias para todo mundo jejuar 30? Um exemplo. Uma pessoa levanta um peso de 200 quilos. Levanta o peso, 200 quilos. Aí pega e manda eu levantar 200 quilos. Eu não aguento levantar 200 quilos. Não, mas você tem que levantar porque eu levanto. Só uma analogia para facilitar o entendimento. Né? Aí pega uma mulher ainda, manda levantar 200 quilos. Não é porque o fulano então levanta 200 quilos que eu vou dar conta de levantar. Até com veículo você verifica, veículo de utilitário de transporte, tem lá um limite de carga. Então toda alma tem seu limite. Allah não impõe a alma alguma, senão que é de sua capacidade. Toda alma possui sua capacidade de carga. Certo? Você vai se entender com Allah. Não é nenhum líder, né? Eu falo líder fantasiado, aquilo não é fantasia não, gente. Aquilo é uniforme. Certo? A gente fala, tem hora que fantasia não é fantasia não. É uniforme. Eles são assalariados, eu não estou aqui recebendo salário nenhum. Estou tirando aqui o tempo do meu domingo para dar uma orientação e dizer, né, que mais uma vez eu fui expulso de um grupo de muçulmanos, de um grupo sunita, travestido, né, de muçulmanos. Certo? Isso que fazem com as pessoas. E você discordou, eles te expulsam. Expulsam ele, para você não dizer lá a verdade. E ainda entrou 4 ou 5 entraram aqui para Rejuc, lá no grupo. Vão ter acesso a esse vídeo. Certo? Então, essa questão de ajudar o necessitado no Ramadã, você vai prometer para lá. Agora, se você prometer para lá, promete, faça a promessa. Allah faça uma súplica, Allah atendeu sua súplica, Allah, se só atender minha súplica, eu vou jejuar 15 dias no Ramadã, um exemplo. Se você prometeu para lá, você vai jejuar os 15 dias. Não deu conta, você vai alimentar o necessitado
nos dias, no número de dias restantes que falta para completar, certo? A promessa que você fez para lá no mês do Ramadã. Então é coisas suaves, conforme a capacidade de carga da sua alma. Quem nunca jejuou no Ramadã, faça um teste. Veja quantos dias você dá conta. Depois interrompa. Viu que chegou no limite, não dá conta mais de jejuar, interrompa. Aí já se programe para o próximo Ramadã, conforme a capacidade de dias que você aguentou. Certo? Conforme a capacidade de carga da sua alma. Certo? Então é simples. No próprio versículos, né, do Ramadã, está aqui que Allah vos deseja facilidade e não vos deseja dificuldade. Certo? Então vamos lá, vou ler aqui o versículo do Ramadã. Certo? Surata 2, versículos 183 a 187. Vai lá. Ó vós que credes, né? É-vos prescrito o jejum, como foi prescrito aos que foram antes de vós, para seres piedosos durante dias contados. Né? Dias contados. E quem de vós estiver enfermo em viagem, que jejue o mesmo número de outros dias. Tudo aqui dias contados, dias que conforme a capacidade de carga da sua alma. O que você prometer para lá. Certo? E impede aos que podem fazê-lo, mas com muita dificuldade, um resgate. Certo? Alimentar o necessitado. Está aqui. Então, pela interpretação, você aguenta jejuar 10 dias. Está comprovado, você sabe que aguenta. Deu algum problema. Você não pôde jejuar 10 dias. Jejuou 5, alimento necessitado nesses 5 dias restantes, que é o dia da capacidade da sua alma. Não vamos, como se diz, nenhuma alma arca o pecado de outra. Também está no Corão. Então eu não vou pagar um Ramadã, né, uma ajuda caridosa, conforme a capacidade de alma do irmão João. Lá um exemplo. Que o irmão João aguenta jejuar 30 dias, eu não aguento, só aguento 10, eu não vou pagar o meu azacar de ajudar o necessitado, conforme a capacidade de carga de outra alma que não é a minha. Certo? E quem mais o faz voluntariamente, visando o bem, né, será-lhe a melhor. Então, vem aqui mais. E jejuar de vos é melhor, se soubesseis. Ramadã é o mês em que foi revelado ao Corão. O que é o Ramadã? Está aqui explicando. É o mês que foi revelado ao Corão como orientação para a humanidade. E com evidências, né, da orientação e do critério de julgar. Certo? Então o Corão ele é orientação para a humanidade, não é livro, certo? Igual diz, o Corão é livro do muçulmano, não. O Corão é o livro de toda a humanidade. E é o terceiro testamento de Deus, que veio para informar o que está deturpado na Torá e Evangelho. Certo? Então, mais aqui na Surata, eu já comentei agora há pouco, né? E aí Allah diz, né? A quem vós presenciar esse mês, que nele jejue. E quem estiver enfermo, em viagem, né? Que jejue o mesmo número de outros dias, da capacidade de carga da sua alma. Certo? Aí vem que Allah vos deseja facilidade e não vos deseja dificuldade. Certo? Show. Aqui para eu não me perder.
e fê-lo para que intereis o número prescrito, e para que magnifiqueis a Alá, porque vos guiou para seres agradecidos. Certo? E quando meus servos, te perguntarem por mim, por certo estou próximo e atendo a súplica do suplicante quando me suplica. Aqueles que me atendam, então, e creio em mim, na esperança de serem assisados. Aí outro detalhe importante aqui que eu já falei agora há pouco, É voz lícita na noite do jejum após as 18 horas, a união carnal com vossas mulheres. Elas são para vós vestimentas, e vós sois para elas também vestimentas, Um completa o outro, o homem e a mulher. Certo? Então Alá diz que liberou a união carnal com as esposas, o sexo, porque ele sabia, está aqui no próprio versículo do Ramadã. Alá diz aqui que ele sabia que vocês, humanos, nós humanos, o trairíamos de qualquer forma, certo? Então ele liberou a partir das 18 horas. A união carnal. Certo? Então ele diz aqui, Alá sabia, que vós traireis a vós mesmos a respeito. Então ele liberou, para essa questão aí. Aí ele diz, então agora juntais a ela e buscar ela, como vos preservou. Aí Aí diz, e comei e bebei, até que torne evidente, para vós o fio branco do fio negro da aurora. Em seguida, completar o jejum até o anoitecer, até às 18 horas. Certo? Aí diz aqui, e não vos junteis a elas quando estiverem em retiro nas mesquitas. As mulheres. Então, retira quando... Tem muito negócio de retiro na igreja católica, Retiro, que a pessoa vai acampar, algum acampamento aí que vai dormir, que o sunita deve ter outra interpretação de retiro, mas nós entendemos. Tem muitos retiros aí, até eu tenho um irmão que é católico, ele pega aí uma barraca aí, um colchonete e sai aí, eles retiram mais em datas comemorativas de carnaval, eles vão fazer retiro aí, Então esses são os limites de Alá. Então, não vos aproximeis dele, para a mulher também não aproximar dos homens retiro. Deve ser algum respeito, aos locais que estarão. Certo? Assim Alá torna evidentes seus sinais para os homens, a fim de serem piedosos. Então aqui eu creio que encerra-se, certo, o versículo do Ramadã. Certo? Então vocês estudem o versículo do Ramadã, certo? Surata 2, versículo 83 ao 87. Certo? Aí fica aí, mas eu vou me despedindo, mas fica aí essa minha sugestão, certo? Para os sunitas, não é por serem maioria que eles têm que mascarar, certo? Travestir pregar um sunismo travestido de islamismo, Passar pra gente um sunismo embalado de islamismo. Então ninguém sabe o que é grupo sunita, só coloque no final, certo? Discriminem a vertente, a seita de vocês que é sunita nos grupos. Informe lá, islamismo sunita, tá? Façam isso, que fica bem melhor, transparente, certo? Aí todo mundo vai perguntar o que é sunismo, aí vocês vão entrar depois
no conceito sunita, né, explicar as interpretações, fica melhor. Não sou contra ninguém aprender o sunismo, só avisem que estão ensinando o sunismo, certo? No próprio Alcorão diz também que poucos se salvarão, né? Poucos acreditarão. Vários profetas, mensageiros foram desmentidos pela humanidade e chegaram com as evidências, mais evidências do que Jesus Cristo chegou, com os poderes de Deus, e tramaram para crucificá-lo, para matá-lo, né? Empreenderam um plano para matá-lo. Mais evidência que Jesus Cristo mostrou, e todos os profetas de Alá foram perseguidos, certo? E vocês não podem, quando ela diz que poucos se salvarão, não é da forma que vocês pegam um quadrado, certo? E misturam lá judaísmo, cristianismo e islamismo lá, e quer dizer que o islamismo dos três, né? Eu creio que o islamismo pode ser até a minoria, certo? Mas e querem dizer que os islâmicos são salvos, cristãos e judeus no inferno. Da forma que está essa bagunça, está o judeu lá sorrindo, dizendo que o cristão e o islâmico estão no inferno. O cristão dizendo que o judeu e o islâmico estão no inferno. E o islâmico dizendo que o cristão e o judeu estão no inferno. Da forma que está uma bagunça, certo? Allah não está se agradando nada disso. Então Deus é só um. Boa noite, irmão Saulo. Que a paz, as bênçãos e a proteção de Allah esteja contigo. Essa metodologia que poucos se salvarão será um quadrado escrito judaísmo, um quadrado escrito cristianismo e um quadrado escrito islamismo, certo? Dentro dessas vertentes, dessas religiões, que vai estar lá os que vão se salvar, a minoria, né? Verificamos também, quando entra num grupo sunita, as mulheres de lá vêm dizer: nós somos maioria, vocês são minoria. Eu já escutei isso. Você está sozinho, nós somos a maioria aqui. Olha o que elas falam. Olha o que elas falam. E aí eu me perguntando para lá, né? Sobre isso. E aí ela me respondeu, certo? Lá do povo de Noé, quem era a maioria e quem era a minoria. E quem foi que se salvou. Certo? Lá em Sodoma, povo de Lote, sobrinho de Abraão, quem foi que se salvou lá? Foi a maioria ou a minoria? E quem era a minoria? Então fica aí para essas mulheres sunitas, né, que ficam gritando nos grupos, né, quando a gente bate uma contestação, que eles são a maioria, né? E Allah diz que poucos, né, acreditarão, poucos se salvarão. Então, dentro do islamismo, do quadrado do islamismo, você verifica quem são a maioria. E quando querem ser islâmicos, se deparam de cara com o sunita. Então, eles são a maioria e ela diz que poucos se salvarão, né? Então, não dá a entender que é a minoria. Dentro do Islã, ele não pode pegar, que eles fazem de forma desonesta e mistura tudo que é religião e querem lá ser a minoria, não. Certo? Minoria vai ser calculada dentro de cada sistema religioso. Certo? Eu creio que está bem explicado. Deem sugestões, certo? Eu estou um pouco afastado dos grupos porque eu não recebo salário para pregar, não tenho minha carteira assinada em nenhum instituto islâmico, não recebo nenhum centavo da Arábia Saudita, certo? Então eu tenho minha empresa, meu trabalho, e eu estou sendo cobrado pela minha família, certo? E estou tendo que me dedicar mais esses dias aqui na minha empresa. Mas eu voltarei em breve a estar atuante nos grupos de WhatsApp, certo? Que a paz e as bênçãos esteja
com todos os profetas de Alá, que a paz e as bênçãos estejam com todos os anjos de Alá, que a paz e as bênçãos estejam com todos os discípulos dos profetas de Alá, que a paz e as bênçãos estejam com todos os gênios bons de Alá, certo? Que a paz, as bênçãos e a proteção de Alá esteja sobre todos nós. Aguardo vocês em uma nova oportunidade, se Alá permitir, certo? Uma boa noite a todos. Aqui quem fala é o Dr. Marlon Youssef, certo? Pregador e líder da REJUC, Renovação Islâmica Judaica Cristã. Eu desejo uma boa noite a todos e uma boa semana também a todos, certo? Que o dia de amanhã seja bem melhor do que o de hoje. Até mais.